Salve Maria Santíssima. Eu quero convidar você a chamar outras pessoas para a gente bater esse papo legal acerca das paixões. As paixões nesse sentido também de inclinações para o pecado, neste sentido, né? Das concupiscências também. De deixarmos nos levar pelos sentidos e sermos escravos das nossas sensações, dos nossos apetites sensuais, por aí vai. Vai dizer o seguinte no livro Escola da Perfeição Cristã, de Santo Afonso de Ligório. Realmente, grande é o poder que tem um demônio sobre nós, quando nos vê escravos de uma paixão, como Santo Antônio nota. O demônio primeiro observa qual a coisa que mais nos agrada. Descoberta esta, ele põe diante dos nossos olhos, provoca a nossa concupiscência e assim nos arma laços para prender-nos ao seu império. Ou seja, ele vai nos observando, ele nos analisa. Depois ele vai jogando a isca para, como diz o ditado, matar o peixe pela boca. Continuando. Se ouvirmos da queda de uma alma que havia se consagrado à vida espiritual, não pensemos que sucumbiu logo à primeira tentação que veio, diz Cassiano. Podemos sem temor afirmar que começou com faltas pequenas, até cair em pecados graves. São João Crisóstomo nos afirma que conheceu diversas pessoas ordenadas, ao seu ver, e ornadas de todas as virtudes, e que mais tarde se precipitaram no abismo de crimes, por haverem feito pouco caso das faltas leves. Foram relaxando na vida espiritual, né? Não foram achando que só deveria se livrar do pecado mortal, mas o pecado venial foi deixando correr solto. A serpente, no começo, não despertou em Eva o desejo de comer o fruto, mas simplesmente de contemplá-lo. Entrou então em uma conversa com ela. Eva começa a duvidar da ameaça divina de morte. Não fizer. Arrastando Santa Teresa, se uma alma lhe abre um pouco só, ou seja, o demônio já fica feliz quando nós abrimos, achará meios. O inimigo não é um pecado grave. Quase a internet. Mas a culpas leves, para que possa penetrar quase despercebidamente na alma e nela estabelecer o seu domínio. Ou seja, o demônio vai sendo esperto, né? Talvez ele vai tentando dominar a alma de forma discreta. E então seduz a alma ao pecado grave. Um homem piedoso, ele não se torna perverso de uma vez, diz São Bernardo. Começa com pequenas falhas, aqueles que mais tarde se entregarão aos maiores crimes. Então, boa tarde, Renata. Deus abençoe. É uma alegria estar com a sua participação. Que Deus te abençoe também nesse caminho dessa escola de santidade, tá bom? E a você também que estará escutando depois no YouTube, no canal Osés Oliveira, essa pequena pregação, essa pequena meditação. Então, vamos lá. É claro que eu tenho um outro canal chamado Apóstolo dos Últimos Dias e também esse, YouTube Osés Oliveira. Já tem algum tempo e tem várias pregações a nível de teologia, a nível também doutrinário, também sobre falsas doutrinas, né? Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe também, Renata Lima. Para você da Espanha tem uma livraria muito boa, uma editora, né? Autores cristianos. Eu comprei a Suma contra os Gentios dessa editora, muito bom. E também tem os Santos Padres da Igreja comentando a Bíblia, é ótimo também. Toda alma, pois que Deus a chama à perfeição, deve precaver-se contra todo pecado, por mínimo que seja. Do contrário, cairá facilmente em pecado mortal. E por sua queda, se exporá ao perigo de ser abandonado por Deus. Ser abandonado no seguinte, de Deus, mesmo nos amando, permitir que a pessoa
vá tomando atitudes. Ou seja, Deus quer que nós amadureçamos. Mas muitas vezes pela nossa negligência, pela nossa irresponsabilidade espiritual, nós vamos perdendo a graça de Deus. Santo Afonso vai falar que no paraíso, quando o homem pecou, o homem é expulso e também a mulher. Mas hoje, após o nosso batismo, quando nós pecamos gravemente, mortalmente, somos nós que expulsamos Deus do paraíso da nossa alma. Santo Afonso vai falar que em um exorcismo, o demônio foi obrigado a falar que uma coisa que mais desagrada a ele é quando um pregador fala de como fugir da ocasião do pecado. E alerta as pessoas a fugirem das ocasiões. Porque quando nós fugimos da ocasião, por exemplo, a palavra de Deus vai falar que se teu olho te leva a pecar, você deve arrancar. É melhor entrar no céu com um só olho do que com os dois entrar no inferno. Vai falar sobre a mão, os pés também, né? As mãos, os pés. E o que é que os santos vão ensinar? O jogar para longe quer dizer o seguinte, é estar longe da ocasião de pecado. Se eu tenho uma amizade, não é que eu vá começar a excluir as pessoas, mas se eu sei que aqueles meus supostos amigos vão me levar, não é que eles vão me obrigar a pecar, mas vão estar me influenciando e eu tenho uma vontade fraca, eu tenho que fugir dessas amizades. Eu vou continuar amando esses amigos, eu vou continuar rezando por eles, eu vou continuar desejando bem, eu vou continuar talvez evangelizando de uma outra forma, mas eu não vou cair nessa artimanha do inimigo, de, como fala São Paulo, né, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, muitas vezes, nós nos achamos fortes e vamos falando assim, não, eu vou ver se eu estou preparado. Aí vai para um ambiente de muito pecado. Aí você pode dizer, Oséias, mas Jesus andava com as prostitutas, com os ladrões, fazia isso. Mas você tem a força de vontade que Jesus tinha? Você tem a força de vontade dos grandes santos? Eu tenho. E de fato, você tem essa graça já está quase na sétima morada, como disse Santa Teresa. Você vai voltar à vida velha, tudo bem. Mas eu acho que São Felipe Neri uma vez fizeram uma armadilha para fazer um pecado, montar para ele um pecado de escândalo para São Felipe Neri. Então chamaram ele para evangelizar, para ir dar a unção dos enfermos a algumas mulheres que se prostituíam. Aí chamaram depois algumas pessoas para verem São Felipe Neri nesse local de prostituição. Quando chegou lá, essas mulheres estavam chorando, arrependidas, aos pés de São Felipe Neri, e confessando seus pecados. Mas nem todos nós chegamos a esse nível de santidade. Estamos muito longe. É claro, precisamos nos aproximar das pessoas mais pecadoras, sim, porque nós somos grandes pecadores. Mas quando isso incorre em nos levar ao pecado e ao pecado grave, a gente deve fugir. Deve esperar o momento certo para chegar próximo das pessoas. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Uma coisa é se aproximar do pecador. Outra coisa é se aproximar da ocasião do pecado. É bem diferente. Então tenhamos essa atenção, porque o demônio vai nos colocando, vai colocando dentro de nós justificativas belíssimas. Mas depois que nós caímos, ele fica nos acusando. Vai falar a Santo Agostinho o seguinte, o Espírito Santo e o demônio agem de uma forma totalmente diferente quando nós estamos na tentação. O demônio, quando nós estamos prestes a pecar, ele lembra que Deus é misericórdia. Vai e peca, Deus é misericórdia. Aí quando nós caímos no pecado, ele quer acabar com a gente. Nos acusar, nos apontar, dizer que nós não prestamos, que nós não temos jeito, que nós já estamos condenados, que nós abusamos da misericórdia. Já o Espírito Santo faz algo totalmente contrário. Quando nós estamos prestes a pecar, ele nos lembra da justiça de Deus. Como vai falar São Francisco de Sales, né? Quando estiveres na tentação, lembra das belezas do céu. Se a tentação não for embora, contempla as chamas do inferno. Ou seja, nós deveríamos deixar de pecar porque nós amamos a Deus. Mas muitas vezes nós somos tão frágeis que é preciso lembrar das verdades eternas acerca
do inferno e das penas do inferno para deixar de pecar. O nosso amor ainda é muito débil. Aí vai falar ainda, né? Santo Agostinho. O Espírito Santo, na hora do pecado, nos lembra que Deus é justiça. Se porventura, infelizmente, nós cairmos no pecado, o Espírito Santo nos lembra que Deus é misericórdia. Então nós vamos para a confissão, para os braços do Pai. Não abusando da misericórdia, mas como alguém que lutou, mas infelizmente caiu. Não como alguém que é cúmplice do seu pecado. Que não é alguém que tem cumplicidade com as obras das trevas. Então, tenhamos essa atenção. Eu estou, de fato, fugindo das ocasiões. São João Maria Vianney vai dizer o seguinte: quando nós estamos prestes a pecar, o demônio nos tira a vergonha. E quando nós estamos na fila da confissão, esse mesmo demônio nos impõe, nos coloca a vergonha de contarmos os nossos pecados. Então que hoje estejamos atentos a tantas paixões que nos cercam. O sucesso, o desejo por ter poder, sucesso, fama, prazer, ser reconhecido, ser elogiado. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes? Então, São Bernardo vai falar o seguinte para nós, né, que o mundo pode até nos satisfazer por breves momentos, mas não vai nos satisfazer eternamente. O mundo é muito traiçoeiro. Santa Teresinha falava o seguinte, né, que a mim cabe o trabalho, a Deus o sucesso. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá falava o seguinte: Deus não me chamou ao sucesso, mas a ser fiel. Então nós precisamos lutar contra esse mundo terrível que há em nós, contra o homem velho, contra o demônio que vai nos instigando, né, a querermos aparecer, a sermos melhores que os outros, a querermos brilhar, a roubar a glória de Deus, sermos ladrões da glória de Deus. Vamos ter esse cuidado. Nós fomos criados para uma glória verdadeira, a glória de Deus, não para uma vanglória, uma vaidade efêmera, passageira, não, mas para uma glória verdadeira. Que a vossa luz, que as vossas obras brilhem para os homens, como fala o Senhor no Evangelho. Mas essas obras devem estar impregnadas da luz de Cristo, impregnadas. Isso é a caridade verdadeira, a verdadeira alegria, a perfeita alegria, como falava São Francisco. Eu faço para o outro sem esperar nada em troca. Vamos continuando um pouquinho a leitura. Toda alma, pois, que por Deus foi chamada à perfeição, deve precaver-se contra todo pecado, por mínimo que seja. Do contrário, cairá facilmente em pecado mortal, e por sua queda se exporá ao perigo de ser abandonado por Deus. Seus pecados não serão, nesse caso, como os daqueles que pecam nas trevas, mas serão pecados de malícia, já que peca sob o influxo da luz recebida de tantos sermões, comunhões, meditações e conselhos de seu diretor espiritual, não podendo assim protestar ignorância ou fraqueza, depois de ter recebido tantas luzes e tantos meios para se consolidar na virtude. Ou seja, existem pessoas que acabam caindo por não conhecer o amor de Deus, pela sua fraqueza, pelos seus condicionamentos. Mas muitas vezes nós comungamos todo dia, nós ouvimos as pregações, nós lemos livros espirituais, lemos a palavra de Deus e meditamos, vamos à missa, vamos às celebrações, aos retiros, aos eventos. E muitas vezes nós relaxamos na nossa vida espiritual e nos entregamos ao pecado. A palavra de Deus fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Precisamos estar atentos a isso. Não é uma mensagem de pavor, não. É uma mensagem de esperança. E a esperança é: o pecado não tem a última palavra, o demônio não tem a última palavra, o mundo não tem a última palavra, as minhas paixões, as nossas paixões não têm a última palavra. A última palavra é a de Cristo na cruz. Ele é a vitória. Ele venceu o pecado, a morte, o mundo, o demônio. Ele venceu. Ele é vitorioso. De que lado eu e você queremos estar, irmãos? De que lado?
do demônio que é o pai da tristeza, o pai da mentira? Ou nós queremos estar do lado daquele que é o nosso Pai misericordioso, todo-poderoso, que é a nossa alegria, que é a nossa felicidade eterna? Continuando, né? O pecado cometido por malícia é o que é praticado com perfeito conhecimento de sua gravidade. Segundo Santo Tomás, um tal pecado é acompanhado das mais nocivas consequências, pois quanto maiores forem as luzes recebidas, tanto mais forte será a sua obcecação. O pecado será também tanto maior, quanto maior for a ingratidão de quem o comete. Ora, quantas graças, quantos favores não concede Deus a uma alma devota. Ele a enriquece com suas graças, com auxílios internos e externos, a fim de torná-la santa. Se dar a ela na comunhão, fala muitas vezes de forma confidencial nas meditações, leituras espirituais e visitas ao Santíssimo Sacramento. Numa palavra, eleva de um profundo vale a uma alta montanha. Aqui eu lembro uma frase muito bela, né, de Santo Agostinho, que dos vales, os rios passam pelos vales baixos. Os rios geralmente não vêm das grandes montanhas. Ou seja, os vales baixos simbolizam a humildade. A nossa oração deve ser humilde, simples, como mendigos de Deus, filhos amados, mas pobres, que chegam com as mãos vazias, mas urgente a nossa necessidade. E nós estendemos as nossas mãos e Deus realiza uma grande obra. Então que Deus nos abençoe neste dia. Sejamos esses pequenos vales, aonde o rio da água viva do Espírito, ele transborda para nós e em nós, aonde a graça de Deus não somente passa, mas ela permanece. Sejamos reservatórios de Deus, não somente canais, aonde a graça passa e nós continuamos secos, vazios. Shalom do Pai, Deus te abençoe.